E agora nós vamos analisar a vitória do Lula, como é que fica nacionalmente, essas articulações com o Congresso Nacional e também aqui no Paraná. O governador Ratinho Júnior foi um dos principais cabos eleitorais do candidato derrotado Jair Bolsonaro, tanto que no estado o presidente venceu com uma grande margem de votos. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o cientista político Clodomiro Banvart. Bom dia, professor, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes. Professor, os partidos alinhados ao atual presidente da República fizeram a maioria do Congresso, né? E agora, como é que vai ficar, você acredita que vai ficar para o Lula lidar com essa Câmara e o Senado? Ou as entrevistas até que a gente viu do próprio Lira, né, já sinalizou que vai ter uma acomodação de tudo isso, porque agora muda o poder? Olha, Raquel, a pergunta que se coloca é o seguinte: nós tivemos sim uma eleição no Congresso, mas à direita, é fato. Sim. Agora, boa parte concentrada nos partidos que compõem o chamado Centrão. E a pergunta que fica aqui, o Centrão tem uma coloração ideológica? Essa é a questão, né? Eu creio que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma certa possibilidade de pactuar tudo isso. O Lira sinalizou ontem e o próprio discurso do presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, também sinaliza essa necessidade de um diálogo. Eu, como bom democrata e republicano, eu acredito que a política se faz com a palavra, com a arte da palavra. E o que nós vamos precisar realmente dentro do Congresso Nacional e com o Executivo é muito diálogo, muita conversa e de preferência republicana, sem as lembranças do passado, com mensalão, petrolão e também sem a questão do orçamento secreto, que eu acho que a gente tem que colocar agora as coisas com muita transparência na mesa. O Lula venceu aí com quase 60 milhões de votos, foi a maior votação que um presidente já fez, mas é inegável que foi também uma disputa muito acirrada e muito próxima ali, assim, mostrou, como a gente tem já ouvido desde ontem, uma divisão do que o país queria, né? Foi até interessante, eu não chequei esses dados, mas Raquel, ontem, a eleição de ontem, né, ela marca 40 anos da eleição de 1982, que abriu a nova república, né? A eleição para governador, que a última tinha sido em 1962, senadores. Lembro que em 82 teve eleição para todos os cargos, menos para presidente. Em 85, né? 85 é indireta, né? Com Tancredo e Maluf, e depois 89 a primeira direta. Mas eu não tenho recordação, não tenho esses dados, mas eu creio que essa eleição de ontem foi a mais acirrada, a mais disputada. Com certeza. Né? Com Isso certeza. eu creio que gera, né? Joga para nós a leitura de que realmente a sociedade se dividiu. E acho que o grande trabalho agora é fazer uma unidade nacional. E é um trabalho possível, você acha, diante de todo esse... É claro que quando a gente olha aqui para o Paraná, às vezes é até difícil fazer uma avaliação, a gente sabe que para o Sul, para o Centro-Sul no geral, né, é meio complicado a gente fazer essa avaliação, porque a gente tem redutos bolsonaristas muito fortes, né? Então, obviamente que a maioria está se posicionando contra, colocando contra aí o governo do Lula, enfim, a gente imagina que vai ter uma acomodação, como toda em eleição, né? Você não concordando, tem coisas que você olha e fala, não concordei, não gostei, mas é a democracia, né? O direito de exercer o voto e tem que ser respeitado isso. Isso tem que ser respeitado, até porque é uma decisão legítima e soberana do povo. Acho que isso, não tenho certeza, isso não pode ser contestado, a não ser que você tenha indício de fraude na eleição. Sim. Que nós não tivemos. Então isso tem que ser respeitado. A gente tem que levar em consideração a pedagogia da frustração. Uma parte sai frustrada e a outra sai vitoriosa. Isso é um processo natural que coloca um lado na oposição e o outro na situação. Então essa é a regra do jogo. Agora o que eu falo é que nós temos que olhar o seguinte: o Bolsonaro saiu derrotado, mas o bolsonarismo não, ele cresceu. Sim. Então, ter também da parte do bolsonarismo, da parte desse segmento, que tem uma leitura de mundo que se opõe à leitura mais à esquerda do Lula, que eu nem diria que está à esquerda, né? Porque o Lula fez uma composição com a direita, com o Alckmin, o antigo PSDB, inclusive os próprios liberais, do modo geral, o apoiaram, né? O próprio Amoedo. Então ele vai ter que fazer um governo mais ao centro, à direita. Né? Isso é resultado da própria composição que ele trouxe durante o processo eleitoral. Então acho que isso facilita, inclusive, um diálogo com esse grupo mais à direita extremada, ou seja, nós vamos ter uma sinalização de uma composição política de centro à direita, que vai o quê? Trazer a esquerda para o centro, mas tem que trazer também a extrema-direita ao centro agora. Não vai ser um trabalho fácil.
Vai ser um grande desafio aí para o novo presidente. Vai ser um grande desafio para o novo presidente, mas acho que também para todos nós, para nós, sociedade. Porque, veja, essa divisão está dentro da família, ela está entre os amigos. Então agora não é hora de rivalizar como se fosse vitória de campeonato de futebol. Agora a gente tem que ver o que cada lado errou, onde a gente pode acertar juntos e caminhar num processo de convencimento. A própria palavra convencer, né, com é junto, é vencer juntos. Porque o que nós temos pela frente é o futuro do país, que é de todos nós. Então nós temos que ter um pouco de clareza de que nesse momento de divisão, nós temos que chamar um pouco aí o bom senso e caminhar de forma, digamos, vamos dar as mãos, vamos fazer oposição quem quer fazer oposição, mas vamos trabalhar na situação numa perspectiva de que nós só temos um país, nós não temos dois Brasis. E me diga uma coisa, você acha que a gente pode explicar esse antipetismo aqui em Londrina por conta do governo do Nedson Micheletti? A gente pode atribuir a ele todo esse início aí, essa repulsa que existe do PT aqui, porque nunca, a gente até fez um levantamento aqui, o Lula nunca ganhou em eleições aqui em Londrina, né? Você acha que tem a ver com o governo do Nedson? Porque teve do Nedson, do Sheida, né? Mas o do Nedson foi o mais criticado. Ou nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil não tem nada a ver com isso, tem a ver já com outro movimento da direita, do bolsonarismo? Olha, Raquel, é um chutômetro, né? Mas quando a gente olha os dados, você tem o quê? Um resultado em Londrina de 72% para o Bolsonaro, nesse segundo turno. Que é interessante, 10% a menos no segundo turno de 2018, diminuiu um pouco. Mas ainda assim é maior do que a média do Estado. Né? E é interessante que não importa se é do Bolsonaro ou não, todos que fizeram oposição ao PT aqui em Londrina sempre saíram com uma votação mais expressiva. Isso que você coloca, eu creio que pode sim ter, né, nesse fundo de memória, a presença de uma gestão municipal do PT não tão bem avaliada, que traga esses resultados, digamos, mais negativos para o PT aqui na cidade. Uhum. Porque a gente fica olhando e pensando assim, será que essa memória até que você citou, ou pode ser essa força toda do bolsonarismo nesse momento, né? Que é muito forte aqui, isso aqui não dá para negar, né? E a abstenção? Foi menor, 1% só. O que você achou dessa abstenção? Olha, quer dizer, que reduziu, né? Aqui em Londrina, agora no caso específico, eu acho que é a própria tensão de uma eleição altamente polarizada. E veja, né, Raquel, se alguém tivesse ali fazendo alguma aposta de que sairia vitorioso este ou aquele, estaria fazendo profecia. Né, porque não tinha como, né? Foi muito acirrado. Então acho que a diminuição de abstenção nesse momento, no caso em Londrina, significa o seguinte, olha, vamos nos posicionar. E eu acho que na esfera nacional o número ainda é preocupante, na faixa de 20%, eu acho que a gente tem que entender o seguinte... Mudaria totalmente a eleição. Você poderia ter um outro resultado. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, por que essas pessoas não estão votando? Ou seja, você tem uma tensão tão grande no país e você tem uma indiferença praticamente de 20% do eleitorado. Mas você não acha que nesse momento, eu não sei, a gente precisaria comparar com outras eleições, com outros números, né? Mas nesse momento tinha muita gente olhando assim, falando, não quero nenhum dos dois. E não vou votar de jeito nenhum porque eu não aceito nenhum dos dois. Mas isso que é interessante. Eu concordo com a tua leitura, mas isso é um fenômeno que tem se repetido nas eleições anteriores. Então, quer dizer, você tem uma faixa da população que parece-me que tem uma certa indiferença. Eu não quero saber se é A ou B, C ou Z, eu não vou participar. Então essa indiferença que eu acho que a gente precisa analisar com cuidado para saber onde está o motivo dessa indiferença. Será que é uma descrença no próprio sistema político? Né? Então acho que fica aí uma questão para ser analisada e refletida pelos cientistas políticos, né, que tragam respostas em relação a isso. E é muito importante, né, porque isso pode mudar totalmente o quadro eleitoral em outras eleições, né, esse envolvimento, essa descrença que nem você falou, né, e a gente teve aqui outro dado importante para a gente olhar, a Tebet e o Ciro, pelo que a gente observou, é claro que isso não é totalmente, mas eles fizeram 29 mil votos, se não me engano. E foi exatamente o que o Bolsonaro fez a mais. E eles estão concluindo de que pode ser uma migração. Então, que os votos da Simone Tebet e do Ciro foram totalmente para o Bolsonaro. Isso é muito viagem? Olha, eu acho que não, né? Porque se a gente pega a quantidade de votos que o Lula teve no primeiro turno, veja, ele cresceu muito pouco. Quer dizer, quem cresceu de fato, que teve uma diferença e um crescimento bastante significativo, foi o Bolsonaro. E de onde vieram esses votos?
só pode ter vindo daqueles que concorreram no primeiro turno e saíram derrotados. Então, acho que faz muito sentido essa leitura, né? Essa questão de que, olha, eu ganhei o apoio da Simone, eu ganhei o apoio do Ciro, mas apesar que foi um apoio silenciado, né, mudo, isso não significa que você teve transferência de votos, né? A Tebet ainda foi mais contundente, gravou um monte de vídeo, participou, meio colou ali no Lula, mas o Ciro não, né? Ela fez uma leitura de um posicionamento de que, olha, ou nós assumimos o campo democrático ou nós teremos uma perspectiva mais autoritária. Eu faço essa leitura com ela. O Ciro é o cara que jogou do processo eleitoral tirando para os dois lados. Eu não quero nenhum nem outro, tentando construir uma terceira via. E achou complicado se posicionar ao final. Exatamente, quer dizer, o discurso que ele protagonizou no primeiro turno não tinha mais condições dele voltar e falar, não, agora eu apoio A ou apoio B. Então ele teve que se calar do meu ponto de vista, ou seja, ele ficou mudo no segundo turno. Essa vitória presidencial, você acha que pode refletir na sucessão do prefeito Marcelo Bellinati, isso em 2024, está próximo aí? Olha, é certo que a eleição presidencial, a eleição nacional, a eleição dos deputados, ela já começa a configurar a eleição municipal. Só que eu de fato, não sei ainda, porque a gente precisa analisar com muito cuidado as variáveis de tudo isso, né? Os deputados da nossa região, todos eles apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, agora o presidente eleito é da oposição. Quer dizer, como que vai ser a configuração dessa relação nos próximos 2 anos? Como vai se rearticular isso na sucessão municipal? Eu, particularmente, não teria condições de me posicionar nesse momento. Acho que a gente precisa analisar com bastante cuidado, até esperando o posicionamento desses representantes, dos nossos deputados eleitos aqui da região, em relação a esse novo quadro, né? Alguns já se posicionaram e gravaram vídeos aí contra o Lula, falando que era um absurdo. Agora, para os estaduais, isso é mais fácil, você fazer esse posicionamento, porque ele vai ter que lidar diretamente com o ratinho que está alinhado. Mas para quem é federal, isso muda um pouco, né? Porque você vai ter que fazer algumas concessões aí, acredito eu, né? Mas isso faz parte da política, né? Sim, eu acho o que jogo, né? A própria sinalização ontem do governador Ratinho Júnior, né, foi importante nesse sentido, quer dizer, vai dialogar, vai conversar, porque o interesse é o estado do Paraná. Eu não posso agora impedir que o estado tenha participação no poder federal porque eu sou contra o presidente. Não. Nós temos que buscar recursos com o governo federal e nós temos que dialogar com qualquer governo que seja eleito. Se o Bolsonaro ou o Lula, que no caso foi eleito, tem que ter um canal aberto, um canal de diálogo, franco e bastante sincero. Faz parte do processo democrático. Eu vou até registrar, a gente já tem algumas pessoas participando. Olha lá, o Marcelo Fernandes, eu votei no Bolsonaro, mas não sou bolsonarista, eu sou anti-PT. Mas o Sheida foi bom, né? Comentando, né? Disse que foi um lixo. Aí a pessoa reclamando aqui. A Júlia Amin, foi horrível o governo do Nédson, a cidade estava abandonada. Eu acho que isso teve um impacto muito grande. Eu lembro que eu estava ainda na cobertura, na rua, e eu lembro que foi um impacto muito grande, diferente do Sheida realmente. E o Fernando Boldrin estava fazendo uma piadinha ali, falando que vai garantir um ministério, né? Porque, claro, deve ser da Tebet que ele estava comentando, né? Possivelmente ela deve garantir um ministério, sim, isso aí... Eu acho que a probabilidade é bem grande, né? Até porque a inserção e a participação dela no processo foi muito efetiva, né? Ela abraçou a campanha, abraçou, digamos, a causa, foi junto, né? Sabendo das consequências, né? Que se o Lula não ganhasse, ela, num estado onde o agronegócio prospera, o bolsonarismo é forte, ela teria muita dificuldade com a carreira política futura dela. E a gente viu no Mato Grosso do Sul, né? Eles até foram para as estradas, bloquearam estradas, botaram fogo, né? Porque lá é muito forte também a questão do bolsonarismo, né? E falando no Mato Grosso do Sul, me permita, claro. Nós tivemos um governador que foi eleito pelo PSDB, né? Então, chamando a atenção, o PSDB que saiu tão enfraquecido, né? Ele conseguiu fazer no segundo turno 3 governadores, um inclusive no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco e também no Rio Grande do Sul. Porque o grande impacto foi a saída de São Paulo, né? Ali foi emblemático, porque sempre esteve no poder, né? Há muitos anos no poder. Acho que é 24 anos, se eu não estou enganado. O PSDB estava no poder. E porque teve Covas, teve Fernando Henrique, e aí, por último, aí o Dória. O Serra. Então, assim, sempre teve essa hegemonia aí, e isso mudou completamente agora. Politicamente falando, o MTB, né, pode voltar a ter o mesmo protagonismo que teve nos primeiros 2 mandatos do Lula, porque o MTB apagou
Totalmente. Aqui no Paraná, com o racha e a saída do próprio Requião, que era uma figura que representava até o partido aqui, né? Isso é inegável. Olha, eu acho que o PMDB ele se fragmentou, né, nacionalmente, não foi só aqui no Paraná, você bem ressalta isso, a tal ponto que, veja, nós tivemos a Simone Tebet, que concorre pelo PMDB, apoia o Lula no segundo turno, e você tem uma quantidade de PMDBistas que não estavam apoiando. Então demonstra realmente uma racha muito grande do partido. Eu creio que pela quantidade de votos recebidos aí no primeiro turno, um partido que vai se posicionar e cresceu bastante é o próprio PL do Bolsonaro, né? Ou melhor, do Valdemar Costa Neto, né? Então acho que o PL ele ganha um protagonismo muito forte, até mesmo com o PP na liderança aí do Centrão dentro do Congresso Nacional. A gente vai ter que fazer uma transição, vamos ter que aguardar aí para saber como é que vai ser essa transição, até porque eu não tenho registro, mas acredito que até o momento o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, né? Pelo menos as últimas notícias que a gente acompanhou, ele estava em silêncio, então a gente está aguardando também para saber como é que vai ser essa manifestação dele. E isso é importante, né, Raquel? Porque ontem nós já começamos a ter algumas manifestações contrárias ao resultado da eleição. Eu acho que é muito importante que o derrotado ele sinalize, né, para os seus apoiadores e também para a sociedade do modo geral a derrota, para que pacifique isso e possa começar o processo de transição. Até o Arthur Lustosa, que foi meu aluno, ele sempre está aqui com vocês, ele me manda aqui, né? Nós temos a Lei 10.609 de 2002, foi a transição do Fernando Henrique para o Lula, foi criada uma medida provisória e depois se transformou em lei, que garante o processo de transição agora no país. Então nós temos que observar um rito legal e é importante que o Bolsonaro se manifeste para que a gente possa dar início, dar o start a esse processo de transição. Com certeza.